gente, sejam todos bem-vindos à primeira edição do programa Bate-Papo com Isa Rodrigues 2023. Estamos de volta e hoje estamos em peso, digo eu, porque nós temos um convidado especial hoje, Edson Manuel da Costa, mais conhecido pelo seu nome artístico Nelo PR. Pronuncia bem, não é? PR. Sim, ele é um homem recheado. Ele é músico, produtor musical e também uma implementação de engenheiro de som, não é isso? Ainda me considero técnico só. Ainda respeito o meu amigo Bruno Ramos. Olá, Nelo, tudo bem? Técnicos são melhores que engenheiros. Ok, tudo bem? Obrigado. Nelo, de onde é que surgiu o nome Pior, a abreviação Pior, e o que significa? Nelo PR significa produtor musical. É a abreviação do meu nome de nascença, de infância. Eu chamo de Edson Manuel e o Nelo vem do Manuel. Foi um meu tio que deu, Manuel Chuma. E PR é os meus amigos lá no estúdio, na Jazzwork Studio, não, na Poncart Media, no estúdio do meu amigo Jaco, onde que os meus amigos disseram, não, em vez de te chamar Nelo Costinha, Nelo PR fica melhor. Ok. E pelo seu dom, não é? Porque depois, com o tempo, quando foi trabalhando como produtor musical, técnico do som e músico, foi descobrindo assim alguns talentos também que estavam escondidos por aí. Quais são os primeiros passos que o Nelo deu para se infiltrar no mundo da música? A coisa mais importante para me infiltrar no mundo da música, que eu não vou mentir, é ter tido a oportunidade de aprender a tocar um instrumento. Porque um músico ou um cantor, sem saber a base do instrumento, ele pode não tocar, mas a frequência sonora, que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que se aprende num instrumento, num piano, num baixo, numa guitarra, aquele músico vai ser bem sucedido. Eu li um pouquinho da biografia do Nelo. Sim. E eu vi que alguns instrumentos musicais começaste a tocar na igreja. Como é que você, qual é o significado que a igreja teve na sua vida? A igreja teve um significado muito importante na minha vida, porque uma das grandes coisas que mais me tocou a mim foi quando eu fui à catequese e o nosso professor da escola infantil, ele disse-nos, olha, amanhã vamos ter um farnel, né? Sim, farnel. E ele disse assim, olha, não precisam exagerar. Estás a ver na ponta do saco, aquele saco pequenininho, na ponta, traga um pouco de arroz, pode encostar um pouquinho mesmo. Um pouco de arroz, um pouco de sal, um pouco de açúcar. E nós fizemos isso. Só foi assim um punhado. Estava aquelas mamães que vendem óleo na rua? Sim. Sim. Quando todas as crianças levaram aquilo tudo, foi uma benção de convite. Tínhamos aí um saco de 50 quilos. Ok, aquele bocadinho foi... Daí começou aquela paixão por tocar instrumentos. E qual é o primeiro instrumento que aprendeu a tocar? Berimbau. Lenga-lenga. Lenga-lenga. Depois especificar mais ou menos como é que é. Lenga-lenga é uma lata. Lenga-lenga é um instrumento que se toca com uma lata. Não quero aqui fazer publicidade, mas as latas de cerveja. Tinha uma lata muito especial de uma marca de uma cerveja. Ela é muito leve. Então, o que acontece? Se tu pôs assim na barriga, tu cortas a parte de trás e depois faz um quadrado e vai tocando. Ok. Isso não magoava os dedos? Não, sai uma ressonância muito boa. E comparando com a guitarra? Com a guitarra eu digo que foi uma bênção, porque eu já sabia tocar aquela, como que chama? Não é bem berimbau, é coisa, como é? É um instrumento, o berimbau é diferente, aquele que fazia-se com ferro e põe uma corda de barbante. É uma lata, eu não sei que nome, é lenga, não, lenga-lenga que eu falei um bocado, aquele tipo um berimbau, e tocávamos com um palito assim, tá vendo? Sai um som, parece de uma guitarra só com um fio. Vamos fugir um pouquinho, falar dos instrumentos e tudo mais. Uma coisa que me interessou muito na biografia do Nelo, que eu li, tem uma parte que dizia que o Nelo morava com a sua mãe e com uns 9 anos de idade teve que deixar de viver com a mãe para viver com o pai. Sim. Sendo naquela altura uma criança ainda, como é que foi
Como é que foi a tua experiência, não é? Tipo, sair dos braços da tua mãe para o seu pai? Isso não afetou em nada? Não afetou porque a minha mãe é uma grande guerreira, ela me preparou, ela disse, olha filho, tu estás aí para o teu pai nem porque eu estou te abandonando, mas tu estás aí para o teu pai. E isso ela falou-me também quando eu viajei, ela disse, estás aí para o teu pai para aqui, eu quero que tu sejas homem, para tu seres homem. Ok. Yeah. Mas foi boa experiência. Foi. Eu carrego isso até agora no meu coração. É uma das palavras mais maravilhosas que Deus colocou nela para me falar. Ok. E qual foi a parte mais difícil nessa troca toda? É uma vez eu ter ligado para ela da África do Sul e... Já estamos na África do Sul? Não, mas pode falar. Não, é melhor não adiantar. Vamos recuar. Foi uma vez, estávamos na escola, o pai tinha viajado e tínhamos ficado com a tia. Então passamos, ela queria ir visitar-me e quando ela apareceu para visitar-me, fez um presente. Ela foi me visitar, surpreendeu a tia e levou-me. Quando eu regressei, voltei feliz porque ela deu-me um presente escolar. Ok. Yeah. E vamos viajar para a África do Sul. É uma breve viagem, mas com umas histórias incríveis. Sim. A saída de Angola para a África do Sul foi uma das melhores soluções para a sua vida ou foi tipo uma opção que apareceu para os seus familiares te pegarem e te levar para a África do Sul? Foste com o objetivo de estudar, para viver? Eu vou ser sincero e seria, como é que eu posso dizer? Seria pecado eu não dizer a verdade. Foi uma honra muito grande, porque nós não fomos para a África só estudar, não. Nós fomos acompanhar os nossos pais, eu e os meus irmãos. Eu não gosto de falar essa coisa paterna ou materna, não. Tudo é irmão, tudo é coisa. Okay. Então, como que se diz? Foi uma bênção. Meu pai disse, filho, nós vamos para a África do Sul, eu quero te levar. Nós vamos ir. Os meus pais eram missionários, se tornaram missionários. E quando nós não fomos com a missão, para chegarmos lá, vamos estudar, não. É só dizer, vamos viajar para a África do Sul. E quando chegamos lá, Deus nos abençoou com a formação escolar. Começamos a estudar. E quando comecei a estudar, foste já estudar o que você faz hoje ou... Não. Começamos mesmo a estudar ensino de base. Nós deixamos aqui a 7ª classe e lá chegamos a oitava e deram continuidade. Quando chegaram no médio, que é a 12ª, aí escolheram cada um com sua especialidade. Sim. E onde é que surgiu essa paixão pela música em si? Porque eu vejo que o Nelo é complexo. Completo, isso. Obrigada. É completo. E versátil. É músico, é produtor musical, é técnico do som. Como é que de onde é que surgiu essa paixão e como é que tu consegues lidar com essas profissões todas? Embora que faz um som, não é? Tudo surgiu desde os 3 anos de idade. 3 anos de idade. Nós, no nosso prédio em que nós vivíamos, só para recuar, depois vamos para a África do Sul. Nós tínhamos um mentor que se chamava um grande amigo meu. Já era, nós aos 3 anos, ele já tinha 12, se não me engano. Então, naquele tempo, o Itália 90, o Mundial, essas coisas todas, estava batendo muito. Aquelas músicas dos nossos conterrâneos de Quixança também, por aí em diante. Então ele recriava aquelas coisas todas, criava campeonato de futebol. Os meus amigos iam me buscar mais, nós dançávamos, eu era bailarino, fazíamos coreografia, música, nos ensinava a dançar slow, assistíamos cinema, então a música já estava a querer entrar aí. Então, foi daí. Daí começou a paixão pela música. Eu já fazia coisas musicais aí. Okay. Mas a minha grande afinação acústica foi aqui em Angola, quando eu estava no Prenda, em casa do pai. Eu queria gravar uma cassete de uma música de um cantor muito famoso, que eu considero ele o Michael Jackson da África. Ok, como é que se chama esse cantor? Gil. Gil. Eu parti, estraguei o rádio do meu pai, o melhor rádio, o Philips. E apanhei uma porrada. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Ele me presenteou com um plasma Philips. Pois é, já estragaste a rádio dele mesmo. Tem que arranjar uma coisa que faz. Eu quis ter, desculpa roubar a palavra, o meu tio mais velho, o Neto, e o meu irmão o Silvio, eles tinham uma cassete do Gil. Então eu quis ter aquela cassete onde tinha aquela música Suzy, estava a bater. O que eu estava a fazer? Eu gravava, não saiu bem, vou gravar de novo.
Quando sucessivamente. estraguei o rádio. Quando deu conta, a rádio não funcionava. Mas o bichinho do técnico de som e da afinação musical já estava começando aí. Ok. Em 2021 foi feita a primeira composição, não é do Nelo? 2001. 2001, obrigada. Não, 2001. 2001. Salvo. Já é isso na África do Sul. A mesma música foi entoada numa atividade praticamente. Antestreia. Tem a estreia e tem a antestreia dos jovens. Dos jovens. Isso já depois de eu ter convertido do mundo, estava no mundo cristão, mas já me tornei evangélico, quando estava em evangelho. E qual a diferença entre cristão e evangélico? Não, há pessoas que dizem assim, eu não quero tocar muito desse lado, mas eu não sou religioso, eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito em Jesus. Ok. E qual foi a experiência? Como é que foi a experiência de compor, de fazer a sua primeira composição e foi usada para uma estreia? Foi uma benção. Só dizendo para jovens, nós vamos ter uma estreia e nós tínhamos um amigo que já ouvia músicas americanas, mas eu de criança também no prédio em casa do meu pai, com os meus tios que vivíamos lá, tínhamos um quarto enorme cheio de camas. Tínhamos um vizinho lá em cima que metia músicas de rap. Já ouvíamos o Áfrico, Wena, Danston, aquelas coisas todas, o rap já estava lá, tá vendo? Só foi se desencadeando. Então, nós na África do Sul, antes de edição, preparam algumas músicas. E o meu amigo veio ter comigo, ele, se não me engano, é o Max. Yeah. Ele disse assim, olha, vocês quando tiverem, vamos compor uma composição para o jogo. E nós criamos uma música, um rap. E ele nos disse assim, olha, rap, a essência do rap é assim, tem que tocar o piano assim como o nosso famoso Dr. Dre toca. E fizemos a primeira composição que, se não me engano, desculpa roubar a palavra, que é o Jesus vai voltar. Aí eu fazia na guitarra. Ok. E qual foi o título da música da primeira composição? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E depois é que eu compus o Não Me Deixe e Senhor Meu Deus. Depois de compor esta letra, aí surgiu mais ideias para compor outras músicas. Várias músicas. Visto que, para além de compor música, também criava guiões para peças teatrais. Nós fazíamos teatro e eu até nem quero mais falar sobre isso. Por quê? Até que é interessante. Porque, sabes por que Deus quebrou o meu dente? Eu não tenho vergonha de falar, mas não vou mostrar. Aos 12 anos eu perdi o dente numa brincadeira de futebol. Estávamos a jogar futebol embaixo do prédio com lata de gasosa. Coisa que as crianças não devem fazer, num cimento armado. Então, o meu primo empurrou-me, eu caí. Na altura nós éramos crianças. Estava essa coisa de ignorar os filmes. Estamos a assistir uma novela ou um filme. Nem para praticar aquilo que eles estão a fazer. É para seguir o exemplo que eles estão a fazer, as coisas boas. Eu não sabia me proteger, eu só caí no chão. Uma criança quando cai no chão deve saber se agarrar, essa patrão. Eu perdi o dente aí, mas hoje Deus me disse, olha filho, sabes por que eu te tirei o dente? Você ia se tornar um diabo. Por quê? Eu tenho muito talento. Ok. Já viram o nosso irmão? É melhor olhar para a câmera para falar para as pessoas em casa e não saber mesmo que ele tem muito talento. Eu tenho muito talento e eu ia me tornar um diabo. Num diabo, quando eu digo num diabo, é como eu posso dizer, a ganância sobe no coração, a vaidade. E eu ia brilhar muito, tá vendo? Muitas portas se abriram. Nós quando tocávamos na igreja, quando terminava a reunião, havia jovens que vinham dizer assim, não queres ir tocar no meu bar? Vais ganhar muito dinheiro, Agora, nesse momento, o foco está mesmo só nas músicas religiosas ou sai um pouquinho do padrão? Eu não digo música religiosa, eu digo música gospel. Gospel. E nós, os músicos gospel, fomos muito criticados. Porque pensam que o gospel é uma coisa banal. Não, o gospel são os 4 evangelhos de Jesus Cristo. É a vida de Jesus Cristo. São as boas novas que o mundo lá fora está perdido, que precisa de ouvir. O evangelho não pode estar oculto. E a música gospel é a palavra vendida através de um disco. Que esse artista, quando ele sai da sua congregação ou da sua igreja, ele não se rebela, não. Ele recebe a bênção do seu pastor e diz, não,
Eu agora vou caminhar no mundo, vou evangelizar. Se estou a vender um disco, não é para eu ter muito dinheiro, não. É para honrar a Deus em primeiro lugar. E o resto só Jesus é que sabe. O resto fica nas mãos de Deus, não é? Em 2004, tive a primeira experiência de trabalhar num estudo profissional. E nessa primeira experiência, o Nelo começou a fazer suas próprias composições e também gravar as suas músicas, ou também já fazer trabalho para outros artistas? Não, aí foi quando eu já estava a ganhar maturidade de um homem. E eu conversei com o meu pai, eu disse: olha pai, apareceu-me uma cantora, um amigo meu na escola, apresentou-me, estávamos no high school. High school é a classe máxima dos colégios lá na aprende-se tudo. Não adianta o que falar, um dia um meu amigo vai falar por mim. Ou o meu ex-diretor, ele já faleceu, que é só uma descansa em paz, que é o Mr. Dutch, um indiano muito intelectual. Para quem acompanha a vida dele, é mesmo daquele filme, um grande filme que deram nos Estados Unidos, me foge a memória desse autor, mas um autor, Morgan Freeman, yeah, que ele é diretor de uma escola. A mesma coisa. Então, o que aconteceu? Um amigo apresentou, eu conversei para ela, eu vou compor algumas músicas no estúdio. Ele falou: não filho, pai, que estilo é? Eu disse: não, é música contemporânea. Ele disse: não é. Depois eu falei: não pai, eu agora já quero me virar, quero batalhar na vida. Ele disse: não, é maneira de tu te organizar. Essa foi uma evolução em tanta que saiu de um produtor amador para um produtor profissional. Essa experiência foi muito boa, que até agora continua a dar seu máximo. Sim, sim. Foi uma grande reviravolta, não é? Contou com a ajuda de muita gente. E quais essas pessoas? Em primeiro lugar, Wabi Montel. Wabi Montel. Que significado tem ele na sua vida? Primeiro, quer dizer, quando dois gigantes se encontram, gigante, não estou a dizer pessoas malignas, não. Tivemos o gigante que é o Golias da Bíblia, mas o maior gigante era Davi. E o gigante veio, quis humilhar Davi, mas Davi disse assim: tu vens a mim dessa maneira, mas eu vou te humilhar. O meu Deus vai te humilhar. Então, eu e o Wabi nos encontramos numa composição de um grande amigo meu, que é o Nelson Sampaio. O Wabi estava a tocar a guitarra, mas eu já tivera feito a composição da música do Nelson. Okay. E o Wabi estava a tocar a guitarra, e depois ele passa a guitarra. Não tinha duas guitarras, como sabe. Eu disse: não, toca. Quando dois guitarristas se encontram, muitos novos jovens amadores não sabem, não respeitam o mais velho. O segredo de um bom profissional, quando encontra um outro músico, ele deve ser humilde. É tudo que eu tenho a dizer. Pois é. Já agora, Nelo, antes de nós continuarmos com a nossa conversinha, vamos aqui ainda ouvir uma composição sua ou uma música de sua preferência. Por favor. Vamos agora aqui apreciar um dos trabalhos do Nelo, não é? Não, sei. É só ligar. Acho que já está ligado, não é? Há 2.000 anos tu morreste por nós, há 2.000 anos padeceste por nós. 39 chicoteada, hoje fui salvo por intermédio de salvação. Jesus, tu és maravilhoso, vitorioso, that's right. I will be with you. I will be with you. Uau! Obrigada, obrigada. Aplausos. Obrigada, obrigada. Opa! Desculpa. Acontece, né? São erros técnicos.
que sou engenheiro comédia. Pois é. Vamos falar aqui sobre um assunto que é, digo, é muito emocionante, não é? Que em 2005... Eu só fazer uma pergunta. Se o Nelo quiser falar, fala. Se for um sim, isso dá sim e acabou. É que em 2005 o Nelo e a família passaram por um momento crucial, não é? Sim. No qual não queria voltar a viver nunca na vida, nem desejar que outra pessoa vivesse isso. Mas os meus filhos e a minha mulher um dia têm que passar essa vida. Mas por quê? Só para saber como é que a vida é dura. Toda a família, ou seja, não há nenhuma família que imigrou para a África do Sul. Eu vou esquecer um pouco das famílias que imigraram para Cuba, mas não há nenhuma família que viajou para a África do Sul que não passou o momento de, nós chamamos assim, o deserto. Ok. Porque aquilo é sair do teu país para um país que não te pertence, não é? Te pertence. Um país alheio. Ah. E seja como imigrante, é muito difícil. Porque eu já vi várias histórias de imigrantes do Brasil, América, outros países mais, e passam por dificuldades que a pessoa, tu vês e fala, poxa, eu não estou a sofrer nada, mas essa pessoa que está a passar por isso sofre muito mais em relação àquilo que eu estou a passar agora. Para encurtar, desculpa encurtar a palavra, nosso deserto lá não quer dizer que nós sofremos tanto, ou passamos necessidade, mas foi o momento em que eu tive que prostrar a minha cara na relva. E Deus abençoou-nos de volta com a vida. É isso. Eu naquele dia saímos de casa, era numa noite, para encurtar uma longa história. O pai nos acordou, mandou a mãe ficar em casa, chamou todos os manos, metemos os casacos de homem, essas botas, saímos todos a correr. Pô, no sítio em que chegamos, é tipo foste no Maria Pia, ou tipo foste na casa mortuária. E naquele dia, meus manos todos se espalharam, toda a família. Eu recuei e prostrei-me na relva. Na África do Sul é muito bonito. Eu prostrei-me na relva. E, e outro lado da parte crucial foi que quando passamos, ficamos com a parte que se diz assim, um país só vence se for econômico. Deus me ensinou a ser uma pessoa de poupança. É poupar muito. Mas todo mundo tem que ser assim. Mesmo até o rico também tem que ser assim. Ok. Vamos sair dessa história bem triste. Vamos para uma coisa mais alegre. Depois da primeira composição feita pelo Nelo, o Nelo foi nomeado como líder de um grupo que é The Blessers, não é? Blessers, os abençoadores. Os abençoadores. Como é que foi ser líder de um grupo? Tudo, nós éramos muito organizados, não nos faltou organização. Nós tínhamos sempre atividades no departamento de jovens. Eu saí do departamento infantil, livraria, som, jovem, louvor, som, já falei som, né? Por aí, homens de negócio e um monte de coisa. Mas o departamento que mais me tocou foi o tirando o infantil, porque eu fui professor infantil, foi o do jovem. E quando nós nos decidimos, através do grupo, o primeiro grupo que se criou lá foi o Escritomaníacos, depois vieram os da Soldier, se não me engano vieram os da Bless, mas vieram os da Soldier, depois vieram os da Blessers, que somos nós. 10 jovens se criaram, a maioria todos rapavam, até as meninas cantavam rap, mas devido aos conselhos dos mais velhos, nós fazíamos músicas que demoravam 10 minutos. Já havia um jovem, normalmente a regra num rap são 16 bars. 16 bars, para quem é produtor, entende lá no coisa Entende, não é? Certo. E aí, então, depois de juntar os jovens, eu como era o que mais escrevia, os pinhões, essa coisa toda, e que nas composições, fazia as composições para a guitarra, não sei o quê. Não, tínhamos lá um mais velho do grupo que é o Milton Dulho. Ele disse, não, isso aqui é o livro. E o nome do grupo é The Blessed. Ok. Mas depois disso, chegou uma altura em que Neto tomou uma decisão de fazer carreira solo. Mas mesmo fazendo carreira solo, continuava sendo o líder do grupo. Sim. E como eu conseguia gerir fazendo uma carreira solo e ter que cuidar também dos outros?
Isso foi no aniversário da minha irmã, quando ela completou, se não me engano, 18 anos. Já tínhamos saído do primeiro bairro que nós vivemos na África Sul foi Kensington, depois fomos para Rosentville, não, só Forest Hill, depois fomos para Rosentville, por aí em diante, outros bairros que já não me lembro. Passamos mais de 5 bairros. Então, quando estávamos esquece, Rosentville, no aniversário da minha irmã, eu comecei a conversar com o grupo, porque todos eles estavam lá. Eu disse, pá, vocês estão mais velhos, muitos de vocês estão a regressar para o país, mas deixa-vos falar uma grande novidade. Mesmo que um dia vocês decidirem fazer carreira solo, escreverem as vossas composições, porque eles já estavam a me apresentar, falo a Ludovina, o Milton, o Mandume, a Marlene, foi a primeira compositora do grupo que escreveu uma música muito famosa. Quando o grupo The Blesser aparecesse, todo mundo levantava. Tirando o nome, deixa só, é que eu dou-te o meu coração, toque a minha alma, aceita o Senhor e recebe o meu ser. Ela se inspirou naquela música da Shanti e o Jerro. Always on time, baby. Vocês não são desse tempo. Então por aí. Então, eu lhes disse isso, epá, se vocês regressarem para o país, começarem a casar. Mas um dia, desculpa, mas falar já, é uma benção. Um dia destes convidaram-me para cantar, porque eu já tinha escrito a música O Coração Arrependido. Já tinham sobrado só 3 membros do grupo, todo mundo já tinha regressado. O Yuri ainda estava lá comigo, o Mazozinho, a Solange, a Ludovina, já tinham regressado para o país, o Milton, e já estavam todos a casar, tá vendo? Então eu era o único que fiquei lá e disse, não, senhor. Epá, os meus membros estão a desaparecer, o que é que vai acontecer de mim? Eu amo essa carreira, eu defendo isso. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Okay. Será que é daí que surgiu a criação do seu próprio estúdio particular? Não, eu não me gabo, não. Deus falou comigo, consolou mesmo comigo. Eu faço muito, nós chamamos de preparação diária do cristão, né? O que acontecia? Quando nós orávamos com os nossos pastores, na altura, sempre que um pastor está aí a ministrar qualquer coisa, eu ficava com o meu bloco. Tínhamos o PDC e a agenda, né? Também o que estás a ver aqui agora. O que acontecia? Quando o pastor estávamos assim a louvar qualquer coisa, Deus começava a ministrar letras para mim e eu escrevia. E quando terminava, ele vinha até comigo. O que estavas a escrever? Uma nova composição, né? O mesmo que acontecia com uma grande pessoa que eu respeito muito, que é a Bispa Sônia. A mesma coisa. E ele falava, estás a compor a canção assim. Certo? Mas tudo isso, o meu grande sucesso, depois de ter cantado o nome deste nos jovens, um jovem disse assim, não, ele contou no meu pai, pá, o Nelo cantou, pá, aquilo não era o Nelo. Ele teve uma carreira. E os teus pais? Como é que eles ficaram depois de saber que o filho quer seguir esse caminho e que tem talento para isso? Pai é pai. É tudo que eu tenho que dizer. Mãe é mãe. É tudo que eu tenho que dizer. Pois é. Em 2008 houve um acontecimento, não é? Um acontecimento de que o Nelo passou por um problema de saúde, Sim. teve que passar por 2 hospitais na África do Sul. Para agora no hospital e depois levaram-me para o céu. Aí não é outro hospital, não. É no céu. Falaram, mas eu não sei o que tem. Vais encontrar. Eu vou explicar, pode falar. Pois é. Nesse preciso momento, o Nelo deixou a sua carreira no baú, não é? Porque aquilo era uma depressão por falta da família e outras coisas mais. E como é que foi passar por uma... Porque nós aqui em Angola, nós vimos que tem muita gente que sofre de depressão mesmo. É uma doença meio ignorada, digamos assim, uma doença meio ignorada. E como é que foi passar por uma situação como esta? Posso falar? Até durar, está à vontade. É uma longa história. E quando eu cheguei aqui, eu já estava a escrever um livro, que era a trajetória do Nelo. Escrevi um livro, já tinha 94. Quando eu fui a uma agência de marketing dizer que eu quero lançar um álbum, eles me falaram, não, se fosse um livro ia ser melhor. Depois eu pensei, eu apaguei algum livro. Escrevi um livro.
Eu estava assim em casa, depois chegou um tempo, olha, peguei assim no teclado, não sei se já se tirou um filme de um grande famoso, que estava para publicar uma grande história de um certo autor. Depois ele fez assim, a mesma coisa, Deus me disse, olha, filho, apague isso, não precisa disso. Um dia, alguém vai escrever por ti. Eu estava naquilo que não. Que essa é a trajetória da minha opinião. Eu não digo depressão. Sabe o que é que acontece com uma pessoa quando vai entrar 20 bilhões de dólares na conta de uma pessoa? O que é que acontece? É para uns que agradecem, né? Há uns que acham que é uma bênção, aquilo já. Yeah. Uns vezes um dinheiro desse na minha conta é uma bênção. Agora depende de como é que a pessoa conseguiu aquilo, não é? Pois, então sabe por que é que eu fiz essa pergunta assim? Eu fui um dos primeiros, se não me engano, o primeiro músico na África do Sul, artista, a ter um manager. Chama-se Brina dos Santos. Eu não posso parar de falar o nome dessa pessoa. E um dia eu vou lhe oferecer um Mercedes. Eu não estou a me debar, não. Vou lhe oferecer um Mercedes. O que ele fez por mim não se compara. É um irmão. Brina dos Santos, Delcio Costa, William Teixeira e Agnaldo. E os outros já não esquecem. Mas depois disso. Deixa eu só falar bem da história da depressão. Eu fui um dos primeiros artistas a ter um agente, chama-se manager. Nós trabalhávamos, éramos muito organizados, porque eu me registrei. Eu na África do Sul eu tinha a minha a companhia que é a Costinha Records, encarregada de fazer produções de concerto, montagem de som e music entertainment. Música entertainment, o Kleber sabe muito bem disso. Então, o que é que aconteceu? Para encurtar uma longa história. Quando eu estava a ter muito sucesso, o diabo começou a aquecer. Eu tenho que falar mesmo assim. Vou tirar os óculos. Eu sou mais velho, tenho 40 anos. Há pessoas que, quando vem o sucesso de uma pessoa, começam a aquecer a cabeça. Ficam assim, não, vamos parar a vida daquele jovem, vamos lhe bloquear. E isso acontece muito aqui no nosso país. Quando eu estava com um amigo Mobacar, o Hélio, eu disse, mano, eu estou para regressar para o país. Qual é o conselho que tu me dás? Ele disse, aquilo está tudo desorganizado. Todo mundo quer cantar. Então, uma vez ele disse assim, antes de eu registrar a minha produtora, eu disse assim, mano, eu estou a precisar de emprego. Ele disse, aparece lá na minha produtora, que é, já me esqueci a produtora dele, é um dos primeiros angolanos a trabalhar na África do Sul, num estúdio comercial. Ele disse assim, olha, não me envergonhe amanhã, aparece bem vestido. Mas no segundo dia, se você quiser ir, não pode aparecer não. Desculpa a expressão. Então, o que é que acontece para encurtar uma longa história? Deus começou a me abençoar muito. Pessoas não gostaram de mim, começaram a me bloquear. Por causa do sucesso do coração. O coração arrependido, eu tive que telefonar no meu pai na África do Sul. Eu fui a um telefonema em Santa City. Eu liguei, pai. Ligaram para mim, precisam da minha música num filme. Quem dá música para um filme? A Tyler Perry, quando vem numa música, uma trilha sonora, está-se a falar de 2 milhões de dólares para cima. Uma trilha sonora num filme. A minha música foi a inspiração de um filme. Eu disse, pai, é o meu primeiro embrião. Eu vou oferecer de graça, senti dar de graça. Ele, como mais velho, disse-me assim, olha, filho, não se preocupe, Deus vai te dar mais letras. Yeah. Então, quando eu fui, a depressão começou a me bloquear porque eu fazia viagens de montagem de som. Ao mesmo tempo estou a cantar, estou a fazer montagem. Então, depois de 3 viagens consecutivas, sem descansar, onde os meus colegas iam para a Inglaterra, de férias, eu voltava para a África tudo, depois de uma semana eu estava ligando, ô Nelo, temos aqui uma mesa, como é que se monta isso? Eu ficava a explicar pelo telefone. E a minha tia disse assim, meu filho, afinal, é inteligente, ela é pessoa. Daí começou a depressão. Depois regressaste para Angola? Houve uma noite na África do Sul, eu fiquei, depois da a primeira viagem quando fiz, maravilha. Quando eu voltei, todo mundo estava contente. A segunda, encontrei bloqueio. Pessoas de bloqueio de pessoas que diziam assim, não, tudo nele tem que estar perfeito. Quando eu regressei, fui à minha publisher. Publisher é uma companhia que defende trabalhos artísticos. Eu, como era uma pessoa muito ocupada, um PCA,
Então tive que registrar minha companhia numa administradora, que tratavam da minha papelada jurídica. Depois da quarta viagem, o diabo aqueceu a minha cabeça em certas pessoas invejosas, que um amigo disse assim um dia, epá, você prepara a tua música, eu vou falar com o fulano, ele é o responsável. No dia X, você pode cantar a tua música, é só fazer assim. Eu ia fazer um cover. Não há angolano aqui que faz cover, só vi um cabo-verdiano, um dos melhores cabo-verdianos, que faz cover. Tudo aqui é playback. Não estou a criticar, quem critica é o diabo. Mano mais velho dá concerto. Eu tenho 40 anos, 18 anos de carreira, 24 de guitarra. Então, o Abi Monteiro uma vez me disse assim, mano, eu estava a produzir as minhas produções no Fruit Loops e ele já estava no Rhythm. Quando ele apresentou o segundo álbum dos The Blessed, falou, você já está no segundo álbum? Isso aqui é tudo lixo, só aprovaram uma música. Eu naquele dia chorei. Então, quando eu fui à minha publisher, depois de uma pessoa ter me falado assim, uma pessoa disse, olhou para os meus tênis e elogiou. Tem uns tênis muito bonitos. As outras pessoas à volta assim, o diabo também começou assim. Então, quando eu regressei, o meu coração se partiu. Por causa de um nome. Um nome e uma palavra apenas. Eu tenho que falar isso. Um nome que diz assim, Praise. O meu nome é Nelo PR. Em português não chamam PR, né? De presidente. É PR, produtor, abreviação. Eu já expliquei o porquê que os meus amigos deram assim nome. Eu me chamava Nelo Costinha, eles disseram Nelo PR, fica melhor, produtor. Mas o meu manager disse, olha Nelo, tu como cantas gospel, há um grupo no Brasil que é o Renascer Praise. Tu também podes te chamar Nelo Praise. Quando eu fui para Moçambique, eu não falei o meu nome é Nelo PR. Eu disse, como é que te chama? Eu disse, Nelo. Depois de elogiarem mais tarde, eu disse, como é que te chama? Dois homens que eram de um grupo que eu ia empurrar aquela carruagem. Mas porque no coração deles surgiu a vaidade que derrotou o diabo. Nem que derrotou não, que fez o diabo querer ser mais que Deus. E eles disseram, não, você não vai ser mais que Deus. E pisou. Então o que aconteceu? Eu disse, não, o meu nome é Nelo Praise. Eles falaram, o diabo também começou assim. Mas quando eu cheguei em Moçambique, tinha alunos que já estavam no high school. Um dia vai procurar nas bibliotecas o dicionário Oxford e consulta lá a palavra praise. A palavra praise quer dizer louvor, algo que se utiliza para exaltar a Deus. Então, se você chama, você é uma pessoa louvável. Não quer dizer que você és o louvor, não. Tu és louvável porque você, tudo em que se vê, não. O que é que eu disse no princípio? Estás vestida decentemente. Uma mulher deve se ataviar dignamente. Um homem deve se representar dignamente. Não deve andar com chapéus, óculos escuros, ser os gabinetes. Vão te chamar aquele bandido. Tá vendo? É por aí. Então. E aí, então, o que aconteceu? Eu disse, não, Nelo Praise. Quando meu filho, eu lhe tratava de filho, era o Jano e a Janete, o Jano disse assim, não, olha aqui, mano, no dicionário tá. Praise significa louvor e enaltecer. Eu disse, então, eu só vou chamar esse nome um dia se a Bispa Sônia me passar essa dela. Mas aqui as autoridades lá, depois de acontecer uma certa coisa, um oficial superior disse, não, você já é abençoado, não precisa mais de autorização. E o nome Nelo Praise continuou? Continuou. Então, a depressão veio, mas a depressão é mais por causa dos bilhões que estavam para entrar, porque o meu gerente lá na administração disse assim, você vai ganhar muito dinheiro, queres regressar para o teu país, queres fechar a tua produtora, o que se passou contigo? Tá maluco? Vamos em frente. Eu disse, não, vou voltar para o meu país, vou ser professor. Vou dar aulas no colégio aí, qualquer. E nesse preciso momento, como é que Nelo se encontra? Estou muito feliz. Estou na fase mais bonita da vida de um ser humano. É verdade. É. E quais são as suas referências no mundo da música? Não vou falar, não posso falar. Por que não? Temos que dizer que a quem nos inspira, você sempre uma inspiração. Não se pode falar. Vão acompanhar no meu caminhar, nas coisas, nas minhas redes sociais. Aí sim. Essas pessoas não gostam que elas só falam assim, não. Elas gostam que as pessoas veem. Elas mostra mesmo que... Porque elas também são quê?
De manhã, não vou fazer isso aqui. Dobram o joelho. E quando terminam os seus concertos, ela só fala assim. Nunca viram um Big Nela fazer assim? Na verdade, nunca reparei muitos shows dele, essa coisa toda atuação. A Beyoncé no final dos... Mas o Júlio já veio. O Júlio já veio. A Beyoncé no final dos concertos dela, ela só fala God bless. Deus abençoe. Ser cristão não é preciso muito aleluia, tá bem? Deus se ri. Pois é. Nelo, acho que nós já vamos estar na reta final do nosso programa. Obrigado. Foi muito bom ouvir um pouquinho da sua história. Mas antes de nós fecharmos, vamos falar sobre 2007. Isso já na África do Sul ainda. Onde surgiu, onde o Nelo compôs a música Amor Arrependido. Coração Arrependido. É, Coração Arrependido. Trilha sonora. Trilha sonora que serviu para um filme, né? É verdade. Mundos paralelos. Quando o Nelo viu que a sua música está tocando no filme, qual foi a sensação? No primeiro dia depois de dormir numa noite de estúdio em casa, eu tinha uma suíte. Já estava vivendo sozinho. O pai me disse, o pai me disse assim, filhos de pastor ouvem a palavra, são uma espanhalha, e filhos de não ser ninguém se viram na vida. Ele estava muito chateado porque foi uma fase em que, nós ainda estávamos assim, a querer se preocupar muito com, tá vendo? Hoje vou vestir uma camisola da Lacoste. Tua roupa, as marcas, essa coisa toda. Então o pai aqui já estava muito preocupado, mas ele sabia que nós estávamos mesmo firmes. Um pai é aquele que deixa a sua família e diz assim, não envergonhem o nome da família. Podem brincar, não sei o quê, mas não envergonhem o nome da família. O meu avô sempre falava isso. Se calhar o meu bisavô também falava. E o meu tio me falava assim. O meu avô dizia, não envergonhe meu nome. Podem ir na África do Sul, nunca vão ouvir que o senhor... Posso falar agora o nome do meu pai? O senhor Domingos Costa. Sabe por quê? Nós não fomos na África do Sul porque éramos refugiados. Muitas pessoas falam no meu pai e falam, olha, trata o visto de refugiado. Meu pai disse, não. Eu sou uma pessoa organizada, eu não vim aqui como refugiado. Eu até nem quis falar disso, mas devo falar. Muitos imigrantes que foram legalmente e quando regressaram, quando queriam entrar, eles bloquearam no aeroporto. Eu, quando viajo na África do Sul, vou. Normalmente. Meu pai disse, não, nós não somos refugiados. Sempre, depois do visto caducar, íamos à embaixada, tratar, não sei o quê. Tudo legalmente. Sendo músico gospel e compôs uma música de Coração Arrependido, no que estavas a pensar? Como é que... Coração Arrependido eu não tinha letra, foi um hit. Eu cheguei no estúdio, meu grande primo, que eu lhe carrego no coração. Sabe por que eu digo assim? O coração é aqui, né? Lado esquerdo, não é? Mas deixa eu te contar um segredo. O meu pulso bate aqui e bate aqui. Se calhar eu tenho um coração aqui e outro coração aqui. Sabe por que me disseram? Disseram assim, filho, tu és um astronauta. Tu podes ir no espaço. A tua velocidade cardíaca. Um dia vais entender isso. O Tibete, se calhar, vai te falar o que significa isso. Um atleta. Se você vê um Lewis Hamilton, não estou a fazer publicidade, mas em realidade, ele não é só piloto de Fórmula 1. Ele, se lhe darem um MIG, ele vai pilotar. Completo. Então, para terminar uma longa história, tu me perguntaste sobre o Coração Arrependido. Isso. Eu cheguei no estúdio, o meu primo Delcio estava a produzir. Sabe por que eu falei aquele exemplo? Quando se encontra dois gigantes, o primeiro bloqueio é o ciúme. Não, eu produzo mais do que tu. Eu toco mais do que tu. Falei do Guabi Monteiro quando se encontramos no primeiro dia. Sim. Um dia vais entender o que é que aconteceu. Eu já tinha feito as composições. Como se eu sou tão solitária, essa cidade que tanto foi popular. Eu já tinha feito isso. Um Guabi estava a tocar, quando me viu, ele parou. Mas eu lhe deixei na mãe dele. Eu sei quem é o Guabi Monteiro. Quando eu cheguei no meu estúdio, meu primo, ele falou assim, os produtores falam assim, eu fiz uma produção assim, não sei se você vai gostar, bem pode. É a melhor dele. Yeah. Então ele meteu a tocar o Deus. Eu disse, começaram a cantar. Eu quero ir pro céu. Não quero cantar mais. Não posso mais cantar essa música. Não pode. Por que não? Vou chamar, vou falar ou Matias Damaso ou Anselmo Maroto. Ok. Eu já não posso cantar. Sabe porque eu já estou agora, não é preciso ter fé. Yeah. E por que chamarias do Matias Damaso ou Anselmo? Para honrar o nome da Angola.
houve um angolano que foi e voltou. O diabo queria lhe matar, mas não conseguiu. Meu pai me disse, filho, quando me visitou no hospital, ele disse assim, não queremos levar caixão para Angola. Então se imagina, alguma senhora grande, mulher de Deus, que eu se encontrei com ela aqui, ele disse assim, ela me pergunta assim, todo mundo pensou, nem caixão que é vivo. Tá vivo. Então Deus me apresentou a música, eu comecei logo a cantar. Ele me ajudou na composição, mas ele que escreveu. Ele me ajudou a ir lá no fim, na estrofe, nós chamamos o bridge, que é a ponte da música. O Deus tocou tudo, mas eu fiz os arranjos técnicos. O Kleber sabe que o Júlio também entende muito disso, mas o PJ. Eu fiz os arranjos, os instrumentais, essas coisas todas, as subidas sonoras. Ele tocou uma snare que era mais fechada, eu abri a snare, eu disse, não, no verso a snare tem que ser assim, snare a tarola. Por aí adiante, os strings, essas coisas todas. Muito bom, muito bom. Nós vamos parar por aqui por hoje e voltarmos mais outro dia com mais história para contar. Porque o nosso tempo já deu, infelizmente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a Deus. E eu não posso citar o nome das pessoas que providenciaram isso, porque já aprendemos com o mais velho. Eu não vou falar o que esse mais velho, porque ele estudou história. Eu vou falar como meu pai fala. Não é engraxar sapato, é fazer assim. Ok, bater palma. Muito obrigada mesmo. Obrigada por dar o privilégio de estar aqui a mostrar a tua história. De como começou a sua carreira até agora. E eu espero que tu voltes com mais novidades, porque não parou por aqui, tem sempre... Não, eu agora estou na... Tem sempre a escrever a história, não é? O Kleber vai lhe falar, se passo agora a palavra a ele vai contar o que aconteceu quando o mais velho disse assim, ô filho, a old school está bloqueada, o que se passa? Temos que sentar com a new school para acertar as coisas. Sim, tem que acertar com a new school, porque a new school estava com muita força. E um dia eu lhe apresentei a new school do Cota nela, o pior disse, não, Cota, já estás autorizado. Tá, muito obrigada. Obrigado. Mas vamos fechar com uma musiquinha. Com uma não precisa não, pode cantar mais. Sim, assim no finalzinho para... Guitarra? Sim, ou pode cantar uma só no microfone, não precisa editar. Jesus vai voltar. Vai voltar, vai voltar, Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar, yeah. Sim, Jesus vai voltar e virá para buscar para levar a sua igreja vitoriosa, não com tristeza, mas amor e coração. E singeleza no coração, com amor e paixão, porque mais do que isso não houve quem faça. Mas só Jesus deu-nos a sua graça. Peace. É bem sabido que o Nelo é um homem completo, não é? Está cheio de artes. Pronto, o homem quando faz muita coisa nem para, hein? Agora nós queremos aqui uma demonstração do Nelo PR no bate-papo. Bem, vou cantar uma letra que só vou dar um trechinho no refrão, que é da compositora Marlene, é a minha irmã, caçula. Tenho duas caçulas, uma é a Ana minha, outra é a Marlene. E ela se apelidou o nome de Darlene, por causa de uma grande cantora que é a Darlene da Austrália, do Zilson. A música vai assim, só vou cantar o trechinho. Todo meu coração, toda a minha alma, aceita o Senhor, recebe o meu ser. Tem bandeira, né? Todo meu coração, toda a minha alma, aceita o Senhor e recebe o meu ser. Todo meu coração, toda a minha alma, aceita o Senhor e recebe o meu ser. Música tem que ser o meu. É isso. Quem sabe faz. Agora, Nelo Pior. Eu ouvi dizer que tu conheces o Kleber. Até porque tu estás sempre a falar do Kleber aqui. Quem
sabe, sabe. A gente vai querer falar do Kleber. Pode falar um pouquinho de como é que vocês se conheceram? Eu conheci o Kleber através de uma grande oportunidade, porque ele, um dos primeiros estúdios que eles começaram a desempenhar, não sei se é para mim, mas ele já, porque o Kleber é muito talentoso. Ele é bênção de Deus que veio na minha vida. Ele já sabe, ele é o meu filho. Então, o que é que aconteceu? Eu lhe conheci porque era o meu trajeto de serviço. Eu comecei a trabalhar num serviço que tem tudo a ver com o esqueleto do som. Ok. E elas entendem que é o esqueleto do som. Então, eu conheci o Kleber. Não vou adiantar muito porque Ele mesmo vai falar. explicar. Então, Kleber no beat. Bom, para quem só ouve quer dizer Kleber, não conhece o rosto do Kleber, aí temos o Kleber. Kleber, apresenta-te lá a casa. Está aqui presente. Aqui é o vosso boy, vosso amiga. Kleber no beat. É, também o Kleber é uma pessoa muito recheada, hein? Ok. Ele faz muita coisa. Já agora, Kleber, nós estamos aqui a tratar da vida do Nelo Pierre. Como é que vocês se conheceram? Olha, na verdade eu e o Nelo nos conhecemos no estúdio. Como ele já tivera dito, não é? Na qual ele tinha a trajetória, não é? Quer dizer, fazia parte da trajetória dele do qual trabalho. Ok. E ao sair, ao entrar do trabalho, e aí a passagem da minha casa, posso assim dizer. Ok. Então lá ele encontrou-me por intermédio de outras pessoas que já falaram sobre mim. E aí foi surgindo uma bela amizade. E como é trabalhar com o Nelo? Olha, na verdade é muito bom. O Nelo é um tipo de pessoa muito intelectual, tem muito conhecimento. E na verdade a gente já trocou muito, quer dizer, já teve vários momentos de troca de experiência. E aí isso é muito bom. Há N coisas que eu já aprendi com ele e tem muitas coisas também que ele já aprendeu comigo. Ele depois vai cada um dizer por isso. E até hoje a gente tem uma amizade assim. A gente aprende um do já outro. chega, fala de ti. Kleber no beat. Kleber, quais são os trabalhos que tu mais fazes? Olha, na verdade eu sou bem Não visto. esquece do Bruno. Não tem como E do esquecer. Wills. Não tem como esquecer. E, na verdade eu faço muito, quer dizer, E do Barros. vários tipos de trabalho. E do Barros. Então como esquecer dele? Eu trabalho com música já há um tempo. Trabalho com edição de vídeo, videomaker, design gráfico. E tenho a informática e eletrônica na palma das minhas mãos. Porque Isso é bom. Isso é foi muito aí bom. onde eu me formei. Aí é a tua área de profissão. Certo. É bom? Informática, eletrônica e telecomunicações. Ok. Mas atualmente o tipo de trabalho que eu mais faço é a música. Eu tenho paixão pela música, eu gosto de fazer música. Não canto. Não canta? Eu amo produzir. Eu amo produzir, certo? Comecei a fazer primeiro instrumentais. Não sabia o que é produzir música, não é mexer com voz, essa coisa toda. Então, me ficou um bocadinho mais fácil eu entrar nesse mundo porque eu já sabia produzir. Mas a princípio eu não gostava mostrar, não é? Tipo, mostrar as Receio. produções. Até não digo bem receio, eu não me sentia preparado para mostrar, porque eu, tipo, era um momento de aprendizado para mim. Eu estava num momento de aprendizado e eu não me senti o suficiente das pessoas poderem receber o meu trabalho. Eu não diria assim trabalho, não é? Um exemplo de trabalho para mim. Temos mais uma história longa aqui. Yeah. Então vamos prolongar muito porque vamos marcar um bate-papo especificamente para o Kleber, para ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a sua vida também. Não é? E Kleber, tens alguém para mandar um rala que não apareceu aqui, que devia estar e não teve cá? Olha, na verdade são N's, não é? Se eu citar Não, fala só os nomes, principais. Bruno, Wills É para estar a falar por minha conta. e o Barros. Ah, pronto. Agnaldo e o Gabriel. Ok. Tá. Um forte abraço para vocês. Cunhado Gelson, estamos juntos.
E Mário. para a minha equipa de trabalho, não esqueça, a Cris da Produção está sempre comigo. Yeah. Eu aprendo com eles Cris. até hoje. E boss? Um forte abraço para vocês. E um forte abraço para aqueles que nos acompanham, não é? Que estão sempre presentes desde que a crise surgiu, desde que o bate-papo nasceu e renasceu sempre. Eles estão sempre presentes. Muito obrigada a todos aqueles que nos acompanham. Obrigada a Cris Produções, obrigada a AudioPro e obrigada a todos os nossos parceiros. Tchau, minha gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.